Porque a minha maior dificuldade, porque eu sempre vou ter uma também. Você entende isso? Todos nós temos uma história de vida. Eu tenho a minha história e você tem a sua. Modelo comportamental junta temperamento com a nossa história de vida. Todas nós crescemos e carregamos dentro de nós algumas dores, alguns traumas, alguns medos. Todas nós temos um livro da nossa existência. Deixa eu colocar aqui para você ver. Opa! Agora você já estava mais ligada, né? Quase todas acertaram. Viram como quando a gente treina a mente, a gente pode mudar? Você viu? Como é possível em alguns minutos ensinando algo? Você viu como é possível uma mudança? Respeitar o livro de história de cada pessoa é fundamental para que a gente possa viver de verdade em harmonia. Cada pessoa, essa mulher que está sentada aí do seu lado, a gente conhece algumas páginas, a gente conhece alguns capítulos, nós não conhecemos toda a história de uma pessoa. Quem conhece toda a nossa história é só o Senhor Jesus. Só Jesus. Quantos capítulos tem o livro da sua história? Porque ele está sendo escrito o tempo inteiro. Dr. Augusto Cury diz que dentro da nossa mente, cada um de nós tem um biógrafo interior. E esse biógrafo escreve tudo a nosso respeito. Tudo. Desde a concepção. A ciência prova que a gente não tem lembrança do útero da mãe, mas nós temos memória. Tudo está registrado aqui nesse livro. E quando as coisas acontecem que nos ferem, nos machucam, essas coisas são registradas de uma forma privilegiada. Isso se chama traumas. E quando as nossas memórias não são curadas, os traumas não são curados da forma certa, vai ficar como uma luz vermelha piscante. Por exemplo, eu fui muito ferida, digamos, numa amizade, eu fui traída. Uma pessoa que eu amava muito, eu confiava muito, fez algo terrível e aquilo me marcou terrivelmente. Sabe o que ficou registrado na minha memória? Um instinto de sobrevivência. Cuidado, as pessoas são falsas e elas podem te enganar. De repente chega uma outra amiga, passa um tempo, e chega uma outra irmã, querendo ser minha amiga, sendo amável. Às vezes ela fala até alguma coisa parecida com aquela outra tinha falado. E aí a luz vermelha acende e diz, abre os olhos. Não dá moral não, porque ela vai fazer igualzinho. Se é você não ressignificar essas memórias, não tratar esses traumas, você vai repelir pessoas. Pessoas feridas são pessoas que ferem, magoam outras pessoas, porque nem todo mundo é igual, gente. Se você não der uma chance, você nunca vai saber. Você entende porque muitos relacionamentos não dão certo? Você entra às vezes num casamento cheio de história, cheio de trauma, cheio de medo. E aí você desconta em cima do outro aquilo que já fizeram para você. E aquela pessoa às vezes nem tem culpa, você entende isso? Esse livro da nossa história precisa ser curado em Deus. Precisa ser curado pelo Espírito Santo. O livro da minha história fez 46 capítulos agora em abril. Quantos capítulos tem o teu livro? Fala para a amiga aí do lado. Mano, vocês podiam pegar um pedestal daquele de microfone para mim? Olha quantos capítulos. Eu estou olhando daqui. Olha a sanguínea dando aula já. Eu estou olhando daqui e eu estou vendo muitos livros. Alguns com poucos capítulos ainda. É um livro mais fininho. Tem muita história para escrever ainda. Novinhas. Tem alguns livros aqui que a capa já está branqueando. Tem bastante história. Sabe o que isso significa? Um livro respeitável. Tem muitos capítulos. Carrega muitas memórias. Carrega muita coisa. Vou colocar aqui do ladinho, meu querido, só para mim poder.
colocar esse microfone aqui, eu quero falar algo. Dentro desses capítulos, irmãs, dentro desses capítulos que estão sendo escritos, olha aqui para mim, para de olhar para o pedestal. Psst. Sanguíneo perde foco muito rápido. Dentro deste livro que está sendo escrito e tem todas essas histórias e essas memórias. Você bota aí, mano. Aqui dá para baixar um pouquinho? Vai dar certo. Deixa ele mais para trás, talvez segure melhor. Aí. Show. Show. Obrigado. Eu não vou mexer nele, pode deixar. Esse livro foi escrito, está sendo escrito hoje. Tudo que eu estou falando aqui para vocês está sendo escrito aí nesse livro. E eu queria que nesse momento, por um segundo só, minha linda, você prestasse muita atenção em todos os capítulos da tua história. Quantos capítulos que a gente tem, ou às vezes quantas páginas que a gente tem, que se a gente pudesse, a gente arrancaria, não arrancaria? Tem gente que começou a vida, parece que da forma errada. Os pais contam a história. Tem gente que se sente indesejado, inoportuno. Tem gente que, quando era criança, lá no começo da sua história ainda, passou por traumas terríveis. E se a gente pudesse, a gente arrancaria um capítulo da nossa história. Lá no meio da nossa história, às vezes levamos outro baque grande que se a gente pudesse, a gente arrancaria. Tem gente que acha que começou e nasceu errado e se pudesse arrancaria a capa do seu livro. Se eu pudesse, eu também arrancaria algumas páginas do meu livro. Recentemente ainda tive memórias traumáticas, chorei noites inteiras. Eu arrancaria. Tinha capítulos na nossa história que parece que foram escritos pela metade. E se desse a oportunidade, a gente gostaria que ninguém visse essa parte dos capítulos da nossa história. Mas responda com sinceridade. Você compraria um livro assim? Você compraria um livro assim? Sem capa? Você compraria um livro faltando partes de capítulo? Você entraria numa livraria para comprar um livro assim? Eu não compraria um livro assim. Quando a gente não trata a história da gente, quando você não permite o Espírito Santo te curar, quando você fica resistente, quando você não deixa a palavra te lavar, quando você não pede perdão, quando você não perdoa, é um livro assim que a gente se torna, e é esse livro que a gente quer que as pessoas aceitem. Por que muitas vezes a gente é evitado? Porque a gente não permitiu o Espírito Santo nos tratar como Ele quer. Mas eu tenho uma boa notícia para você, minha linda, que talvez ouviu sobre temperamento e já achou tanto defeito em você. Quem sabe você pensou de arrancar algumas folhas assim também, de querer mudar. Eu tenho uma boa notícia para você hoje. Se você quiser hoje, você pode pegar cada folha dessa, amassada, rasgada, você não precisa fingir ser o que você não é. Sabe por quê? Porque aquele que sabe escrever história nova está aqui.
que o maior autor das histórias está aqui. Ele sabe consertar histórias estragadas e de dores e feridas. Ele não vai descartar essa parte da tua história. Jesus não descarta a nossa história. Ele não vai arrancar mais páginas da sua história. Ele vai curar a sua história. Vai ficar só a marca, mas vai ter cura. A marca vai ficar para a gente sempre olhar e lembrar como a gente chegou para Ele, mas o que Ele fez na nossa história. Ele vai escrever de novo. Ele vai colar de novo. Aquele livro que ninguém queria, Ele não vai jogar fora. A Bíblia diz que Ele não veio acabar com a cana trilhada e nem apagar o pavio que fumega. Ele veio para restaurar, Ele veio para curar. Ele vai passar páginas a limpo. Ele vai escrever de novo com você. Talvez Ele vai fazer essa capa ficar mais bonita do que era. E acredite, se você estiver escondida nele, se você estiver escondida no coração dele, o final da sua história vai ser incrível, porque não vai nem acabar aqui. Lá no final, quando a gente fechar os olhos para essa existência, alguém vai olhar e vai dizer: ela tinha tudo para ter sido um fracasso. Ela tinha tudo para ter dado errado. Ela tinha tudo para ser uma mulher amarga e infeliz. Mas das suas dores ela tirou força. Do seu choro ela tirou alegria. Das suas misérias ela conseguiu tirar força. Porque ela era o quê? Ela era uma mulher de Deus. Ela se escondeu em Deus. E com a sua história ela ajudou a escrever muitas outras histórias. Eu podia passar a noite aqui contando para você a minha história. A minha história de abuso. A minha história de traumas. A minha história de perdas. A minha história de viuvez. A minha história de ter que trabalhar por 7 anos em 2 horários pagando aluguel. A minha história de ter igreja que não soube me estender a mão. A minha história de ter líder que não soube me entender. A minha história de criar uma filha sozinha. A minha história de ficar viúva sem ter um 2º grau. Eu podia contar tudo para você. Mas um dia eu entendi que se eu não entregasse a minha história para Ele, eu nunca seria um livro bonito. Ele arrancou as minhas páginas, Ele jogou fora, Ele descartou a minha história. Não, Ele não descartou, Ele curou a minha história. Porque é isso que Jesus faz. Jesus não vai arrancar a tua memória. Para isso você teria que sofrer um derrame cerebral ou ter um Alzheimer. Ele não vai fazer isso com você. Mas Jesus vai curar, vai derramar o bálsamo dele sobre a tua história. E Ele está dizendo aqui que se você deixar, Ele pode te transformar de dentro para fora por uma renovação de mentalidade. Fica de pé em nome de Jesus, minha linda. Eu sinto a presença dEle se movendo aqui nesse lugar. Ele veio aqui para ter um encontro muito pessoal conosco. Ele veio aqui para te lembrar que você tem muitas qualidades. Cada temperamento, cada modelo comportamental tem suas qualidades. Mas a gente ainda tem muita picuinha que precisa ser tratada pelo Espírito Santo, para que isso não venha estragar o livro da nossa história. Não tem ninguém aqui capaz de dizer que é melhor do que alguém. Se você sentasse comigo, eu podia passar a noite inteira falando para você das vezes que eu errei, que eu tropecei. Mas eu também poderia passar o resto da noite te falando de quantas vezes Ele me acolheu, de quantas vezes Ele me abraçou, e de quantas vezes Ele usou mulheres como você, simples, anônima, mas que foram amigas de verdade, para
colocar o ombro debaixo da minha cruz e para dizer: não desista, irmã Sara, a promessa de Deus vai se cumprir na tua história. E hoje, quando elas me veem ministrando, quantas delas que me abraçam, quantas vezes eu vou tomar um café com elas, abraço elas também, e eu digo: você foi boca de Deus naquele tempo que eu passei. Você foi o abraço de Deus aquele dia que eu queria desistir de tudo. Foi por causa daquele abraço. Lembra aquela vez que tu foi na minha casa? Lembra aquela vez que tu levou uma roupinha para minha filha? Lembra aquela vez que você me deu uma blusa que eu não tinha? Lembra aquela vez que você me deu um sapato? Lembra aquela vez que você me ajudou? Lembra aquela vez que você levou uma sacola de comida na minha casa? Porque eu passei muitas necessidades. Você foi o abraço de Deus. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para nós aqui hoje, minhas lindas? Que Ele quer pegar cada característica do nosso temperamento e aprimorar com o amor dEle, e fazer a gente ser uma fonte de cura no livro da história de alguém. E é por isso que nós vamos orar juntas hoje, porque não tem ninguém aqui capaz de bater no peito e dizer que não tem nenhuma dorzinha, nenhuma ferida, que não está precisando de nada. Eu preciso da sua oração hoje. Eu preciso que você diga: Jesus, dá saúde para a irmã Sara. Eu preciso que você diga: Senhor, fortaleça a tua filha. Porque é assim que eu quero orar por você. Porque quando eu olho aqui, eu vejo mulheres incríveis, com histórias incríveis de vida, e o Espírito Santo me diz hoje que Ele tem cura para muitas vidas que chegaram aqui. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu sei que Ele vai te abraçar hoje. E eu quero pedir, se você puder, chegue perto de uma irmã. Nenhuma mulher vai orar sozinha aqui hoje. Nenhuma vai orar sozinha. Coloque a mão no ombro dela agora, ou abraça ela, se ela é tua amiga e você tem liberdade para isso. Talvez tudo que ela precisa é um abraço. Se não orar de duas, vai orar de três, mas ninguém vai ficar sozinha. Dá uma olhada aí do teu lado, vê se não tem uma irmã que sobrou aí. Puxa para perto, puxa para perto. Hora de 3, hora de 4, mas não deixa ninguém. Alguém vai ser o abraço de Jesus para alguém. Você nem conhece alguns capítulos da história dessa mulher que você está abraçando agora. O Espírito Santo é que conhece. Mas peça para Ele: cura minha irmã agora, Jesus. Diga: cura toda a memória de dor que possa estar residindo nela ainda. Diga: Jesus, fortalece a minha irmã querida. Se ela está perto de você, foi porque Jesus colocou ela aí. Só Ele sabia que eu ia pedir para você abraçar ela dessa forma. Ora pela vida dela, ora pela casa dela agora, abençoa a casa dela. Escreva uma história nova. Seja a boca de Deus agora para proferir uma palavra de bênção na vida dela. Se o diabo tentou escrever palavras de desgraça, você pode ser a boca do Senhor para escrever uma palavra de bênção sobre ela nessa noite. Tira, vai a mandar a mãe. Oh, amigo Espírito Santo, nós oramos agora. As tuas filhas estão abraçando as suas amigas agora, e eu quero te pedir que não seja
os braços delas, mas seja os teus braços de Pai amoroso. Tantas histórias neste lugar, Senhor, tantas páginas que desejariam ser arrancadas, Senhor. Quantas mulheres que, se pudesse, arrancariam capítulos inteiros da sua história. Mas eu sei que o Senhor nos trouxe aqui para nos curar nessa noite. Arranca essa angústia que tem perseguido a vida dessa mulher. Arranca essa dor na alma. Arranca, Senhor, essa falta de paz. Essa mulher que não consegue se perdoar. Essa mulher que não consegue perdoar a própria história, que vive se culpando, que vive ouvindo Satanás dizendo que a vida dela podia ser diferente se ela não tivesse tomado aquela decisão ou aquela outra. Pois eu estou dando ordem na autoridade que é no nome de Jesus. Satanás, pega as tuas mentiras e sai da vida dessa mulher agora, em nome de Jesus. Nós não podemos mudar o nosso passado, Senhor, mas podemos entregá-lo para Ti. As páginas amassadas, as páginas rasgadas, as páginas que não gostamos que ninguém veja, nós estamos colocando diante de Ti nessa noite e pedindo que o Teu sangue precioso nos lave. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa as decisões erradas, Senhor, e dá chance de nós escrevermos novas histórias, com novos comportamentos, com novas decisões, com novos posicionamentos na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Enche essa mulher de sabedoria do céu, enche ela de graça do céu agora. Aonde a tristeza, derrama o bálsamo da alegria. Aonde a acusação, sai agora e entre a paz que excede todo o entendimento agora. Seja cheia de paz, seja cheia de alegria no Espírito. Abre a tua boca agora para falar novas línguas. Permita o Espírito Santo soprar vida sobre o livro da tua vida agora. Sopra vida sobre essas mulheres agora, Pai. Sopra vida sobre elas agora, Pai. Sopra vida. Espírito de morte que anda rondando essas vidas, desejo de morrer, sai da vida dela agora, porque Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Vem, Espírito Santo, e sopra vida sobre elas. Aonde tiver uma mulher enferma agora, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito, nós declaramos cura agora para a glória do nome de Jesus Cristo. Seja curada, seja liberta, seja liberta, seja liberta para viver um novo tempo de Deus na tua história. Viva com alegria. Cheramandaramai, Rialamassuriandarabai, Amandarai, Oricandarabasuriandarai. Acalenta esses corações, Pai. Acalenta esses corações. Enxuga essas lágrimas, Pai. Que elas sejam abraçadas pela tua doce presença nessa noite. E que elas saiam daqui renovadas, Senhor. Renovadas no corpo, na alma e no espírito, para viver o novo de Deus. Para caminhar mais uma milha debaixo da autoridade desta palavra que hoje está sendo liberada. Eu declaro vida, eu declaro saúde, eu declaro bênção sem medida sobre a vida dessas mulheres, sobre as suas casas, sobre as suas famílias, sobre os seus relacionamentos, no nome bendito de Jesus. Amém.